Olá pessoal, boa noite, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Chegamos à última aula do nosso nível 3, que legal, né? Temos crescido, temos evoluído para a glória de Jesus e é muito bom poder contar com a sua presença até aqui. Hoje nós vamos dar sequência à nossa aula, passada, a aula 6, onde nós estamos falando sobre discipulado. Na primeira parte nós abordamos sobre questões voltadas à arte mais teórica, uma questão mais voltada sobre os conceitos do discipulado, como ele acontece. Hoje nós queremos focar em questões mais práticas para te auxiliar no dia a dia como discípulo que o Senhor confiou em suas mãos para cuidar. Então venha comigo, vamos participar desse momento que com certeza será abençoador para a sua vida. Então, como vimos na tela, aula 7, Discipulado ensinando a obedecer, parte 2. Nosso centro de capacitação ministerial, e vamos para concluir essa fase que nós temos por título Tem uma Vida Contagiante. O Senhor nos chamou para contagiar, para falar do amor dele a todas as pessoas, O Lidere 3, um cristão contagiante, é o livro que nós estamos trabalhando aqui. Na primeira aula, já falamos sobre a grande comissão, fazendo discípulo. Segunda aula e a terceira falamos sobre evangelismo. Na quarta, a missionária Crisley falou sobre batismo, consolidação, o batismo, assim como na aula 5. Aula passada falamos sobre ensinar a obedecer, que é a questão da consolidação, mais propriamente dita, porém, já iniciando o processo de discipulado. E hoje vamos estar falando sobre ensinando a obedecer, parte 2. Se você observar as duas figuras sobre discipulado, tem duas pessoas andando junto. Porque é isso que é o discipulado, É o discípulo ao lado, é você ensinando a pessoa enquanto ela caminha com você. Esses tempos atrás, eu fiz um comentário na igreja de que acabaram-se os mancebos, Eu sou de um tempo em que os adolescentes se encostavam próximos à sua liderança pastoral e crescia e aprendia, era delegado a ele algumas funções básicas da comunidade e ele ia começando a fazer, aprendia a música que era muito comum, um instrumento, e assim era natural o processo, Hoje, com a correria que está, as pessoas com pouco tempo, os pais com pouco tempo, infelizmente esse processo tem sido mais moroso. Os mancebos, e eu vou aqui definir para você o que é mancebo, tem se acabado. Mancebo é o jovem que acompanha o mestre nessa jornada de aprendizado até ele se tornar um mestre. Eu gosto muito desse conceito, E eu vejo isso em alguns desenhos, animes, em alguns filmes. Eu sou muito apaixonado com essa relação discípulo-discipulado, mentor-mentoreado, Porque eu sei que é assim que funciona a transição geracional. Os pais, por exemplo, os biológicos, precisam olhar para os seus filhos como discípulos. Os filhos precisam olhar para o pai como mestre. É interessante perceber que, por exemplo, um filho só tem o pai como o cara da vida dele por cerca de 10, 12 anos. Uma média, em sua maioria. Porque depois disso, quem é o cara para esses meninos é o jogador de futebol, é o youtuber. Eles vão perdendo esse fetiche, pela figura paternal, ou até mesmo pela mãe. E eles começam a colocar essa relação mais em segundo plano. Porque chegam os amigos, chega a nova fase de escola, eles vão começando a conhecer outras pessoas, outros caras legais, Então, eles precisam muito, os pais precisam atentar muito para essa fase, porque, olha bem, você pode ter 3, 4, 5, 10 filhos. Nessa fase de infância deles passam. E o que vai ficar são as memórias que você está construindo com essa criança. Não é o que você fala, mas as memórias, o que eles vão levar na lembrança. Então, tome posse disso e dá uma revisada aí como você tem discipulado os seus filhos, as crianças, os seus primos, seus sobrinhos que estão próximos a vocês. Tá certo, gente? Então é nesse processo que nós compreendemos, é andar junto. O discipulado é discípulo ao lado. E é até bom dizer aqui algo importante nesse processo, sobre discipulado. Porque como a relação, e você vai ver nesse artigo que nós estamos colocando aqui embaixo, para você ler, tanto nesse ou no primeiro da aula 6, que vocês vão estar lendo, sobre a importância de se observar que
na relação discípulo-discipulador, é necessário que tenha que ser do mesmo sexo. Claro que isso não impede você instruir, discipular, orientar de uma maneira mais prudente alguém, né, de outro sexo, se não tiver alguém, né, se não tiver uma pessoa ali para isso, né? Então você treina essa pessoa para que ela possa fazer esse papel. É um desafio, mas tem que ter prudência, sabedoria, entender os limites de cada uma dessa relação, né? Não confundir, porque é algo muito sorrateiro, porque o discipulado requer intimidade. Nós vimos isso na aula passada, né? O discipulado requer intimidade. Então, nesse processo de intimidade, precisa ser do mesmo sexo para evitar qualquer tentação do inferno e qualquer outra situação desconfortável, tanto para um quanto para outro. Então, o discipulado é importante ser observado isso nessa relação, porque é um discípulo ao lado, é alguém seguindo o exemplo do outro, os passos de outro. Então, isso é importante demais nessa construção de confiança, de intimidade, de interação espiritual. Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre o discipulado, nós também estamos falando da consolidação, não é isso? Que foi muito bem ensinado pela missionária Crisley, foi a aula que ela ministrou, mas nós estamos falando também de testemunho, porque a consolidação é isso, é o testemunho, faz parte disso, de um compartilhar a vida que teve em Deus, a descoberta, a construção que teve no Senhor, para com o outro, para que o outro experimente também esse processo. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que é um processo natural. Geralmente os discípulos partilharam da sua história. Paulo várias vezes contou questões da sua vida para os seus discípulos, Jesus da mesma forma. Então, experiências que eles vivenciaram, eles compartilharam com os seus discípulos. Nessa situação que você está vendo, que nós estamos na última fase, né, que é ensinando a obedecer, e esse ensinando a obedecer é levar esse discípulo que foi ganhado na fase 1, né, a ser um líder de ministério, um líder de célula, alguém participante, ativo, né, um participante ativo na obra de Deus. Então essa é a nossa finalidade aqui. Então vamos ler Lucas capítulo 24, verso 13 ao 35, né? E você vai observar alguns detalhes importantes, e eu vou pedir para vocês lerem com paciência, nós não vamos ler aqui para não ficar muito extensa, esse texto. Esse texto fala do encontro de Jesus no caminho de Emaús, né? No caminho em direção a Emaús. Para quem não sabe, Emaús era uma cidadela que ficava a mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém, e esses discípulos que você vai ler nesse texto estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, porque eles estavam desesperançosos. Eles haviam presenciado todos os fatos da crucificação de Jesus, eles estavam na expectativa de que Jesus ressuscitasse pelo domingo, mas, se você observar o texto, já tinha passado o domingo de manhã, eles já estavam voltando, eu não sei mais ou menos a hora, mas o texto diz que eles chegam ao seu destino em Emaús já noitezinha. E no meio desse percurso, Jesus encontra com eles. Eles não reconhecem Jesus, eles não identificam o Mestre, mas o fato é que Jesus, naquele momento, ao ver que esses discípulos estavam se afastando por ter se frustrado, né, em não ter visto Cristo ressurreto no terceiro dia, como havia prometido, Jesus então vai atrás. E Jesus então encontra com eles. E Jesus então começa a discipulá-los, começa a trazer a vida dele para a vida. Né? Porque discipulado também é isso, é transferência de vida. É o que eu tenho, que eu recebi, eu vou dar. Então eu recebi, usufruí e estou entregando. Essa transferência. E Jesus então começa a falar, explicar, ensinar, até chegar no destino deles, e eles percebem que o tempo todo quem estava ali com eles era Jesus. E aí eles voltam novamente para Jerusalém, percebem que eles voltam à noite ainda. Eles haviam aconselhado Jesus, que até então não sabia que era Jesus, né, o andarilho, né, a pessoa que estava caminhando com eles, a ficar porque já era tarde. Mas quando eles perceberam que Jesus
avistado com eles, e ele some ali de maneira bem abrupta, né? Eles, uau, vamos voltar porque era o mestre. E eles voltam à noite ao encontro de Jerusalém, né? A volta para Jerusalém. Então, nesse processo, nós vamos extrair aqui algumas verdades cruciais no processo de discipulado, de discípulo ao lado. Guarde isso, discípulo ao lado. Quais são a relação prática desse momento de discipulado? Quando você sentar com alguém, pelo menos uma vez por semana, com a pessoa que você está mentoreando, com a pessoa que você está ensinando, sentar com ela. Vamos ver a questão prática disso, tá bom? Vamos lá. Em Lucas, no capítulo número 24, versos 13 ao 35. No versículo 16, vamos observar que os olhos desses homens estavam impedidos de reconhecer Jesus. E o que estava impedindo? Por quê? Não é? O verso 17 diz que os rostos deles estavam entristecidos. Então, no versículo 16, os olhos estão impedidos de reconhecer Jesus. No versículo 25 nos mostra que eles estavam sem entendimento e sem fé. E no versículo 17 nos mostra que os olhos deles foram abertos e então reconheceram. Qual a diferença nesse processo? O que houve, né, de diferente nisso? No versículo 32 nos mostra que os corações deles estavam ardendo pelas palavras. No versículo 15 nos mostra a aproximação e a caminhada. Mas no versículo 29 ao 30 nos mostra o tempo de discipulado. Você pode olhar aí na sua Bíblia e acompanhar cada um desses versos. Então, a partir desse texto que você leu na sua Bíblia, e eu pontuei alguns versículos específicos aqui, quais são os objetivos do discipulado? O que o discipulado prático vai produzir para nós? Então, é sobre esse questionamento que nós vamos trabalhar aqui agora. E a primeira coisa que eu quero pontuar com você é que os olhos dos discípulos, eles são abertos a partir de um processo fiel de discipulado. Então, o objetivo é abrir os olhos dos discípulos para que eles reconheçam a Jesus e dar-lhes entendimento e fé nas Escrituras. Então, novamente, abrir os olhos dos discípulos para que eles reconheçam a Jesus e dar-lhe entendimento e fé nas Escrituras. Porque foi isso que Jesus fez. Queridos, presta atenção. Se você lê o Antigo Testamento, aquele momento onde o exército do rei da Síria vai à casa de Eliseu para prendê-lo, porque ele estava revelando os planos do rei da Síria ao rei de Israel, você vai perceber que chega um exército, e esse exército, ao chegar lá, sai o moço do profeta, sai o mancebo, o discípulo. E quando esse discípulo sai, ele fica apavorado, desesperado, porque era um exército para prender um profeta. Olha que poder, olha que autoridade, né? Um exército para prender um profeta. E ele diz, ai meu Senhor, porque o rei mandou um exército. Só que quando Eliseu sai, a visão de Eliseu é diferente da visão do pequeno rapaz. Porque quando Eliseu olha, ele não vê apenas o exército humano, ele vê além do exército humano. Havia um exército de Deus que havia sido enviado para protegê-los. E aí há uma oração do profeta em relação ao seu moço, ao rapaz. Ele ora a Deus dizendo, Senhor, abra os olhos desse garoto para que ele veja o que eu estou vendo. O processo de discipulado é exatamente isso. É você conduzir essa pessoa a enxergar aquilo que ela não está conseguindo. Irmãos, eu posso falar para vocês claramente. Em toda essa jornada pastoral, eu, graças a Deus, sempre tive assim, um desejo muito grande de discipular. Para falar a verdade, eu amo isso, sabe? É algo pessoal, gosto demais. E toda vez que eu desafio alguém a assumir uma responsabilidade espiritual, a fazer uma pregação, enfim, a fazer qualquer coisa, irmãos, 100%, até hoje nunca encontrei alguém que, sabe, pode mandar que eu faço, pastor. 100% questionado. 100% não se viram ali capazes. A maioria deles achavam que não conseguiriam, ok? Outros até
acreditavam, outros até chegaram a acreditar, mas às vezes ao fazer a primeira vez se frustravam. Isso na área da música, na área do discipulado, da pregação. Mas o fato é que ninguém nasce sabendo, ok? Ninguém nasce e sabendo. Precisa crescer e evoluir. É por isso que nós estamos aqui no Lidere, na fase 3. Mas uma outra coisa que é importante ressaltar sobre essa questão é que um líder, e eu quero falar para você que já está se tornando discipulador, nesta última aula, você já pode sair daqui em nome de Jesus e começar a colocar em prática o que nós estamos aprendendo. O discipulador precisa ver além do que o discípulo. Ele tem que ter visão espiritual. Vou dar exemplo de Ananias e de Paulo, naquele momento em que Jesus chega para Ananias e fala assim: Ananias, vai até a rua chamada direita, na casa de Judas, o curtidor, e vai orar para um homem chamado Saulo. Inclusive, foi essa abordagem da Crisley. E ele fala o quê? Não, Jesus, esse homem é perseguidor. Perceba que na visão de Ananias, Saulo era um perseguidor. Mas Jesus responde algo fantástico para Ananias. Vá, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Perceba que quando Jesus dá resposta para Ananias, Jesus não olha para Saulo sobre o prisma do que ele era, mas sobre o prisma do que ele iria se tornar. O discipulador precisa olhar para o discípulo não do prisma do que ele é. Talvez o discípulo é tentado, murmurão, questiona tudo, tem medo de tudo. É quem ele é. Mas é o seu papel como discipulador, como mestre, torná-lo melhor do que você. É o nosso papel como discipulador olhar para essa pessoa não pelo que ela é, mas por quem ela pode se tornar. Vou te dar um outro exemplo muito prático aqui. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada em Atos 2, nós vamos observar que quem foi o primeiro dos apóstolos a pregar e uma multidão se converter foi Pedro. Foi Pedro esse homem. Só que se você analisar e voltar um tempo na linha de tempo, eu quero te perguntar quem foi que chamou Pedro ao encontro de Jesus? Quem foi que apresentou Jesus a Pedro? É isso mesmo. Você não sabe, né? André. Foi André. André que apresentou Jesus a Pedro. Ou, na realidade, Pedro a Jesus. André que trouxe Pedro a Jesus. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Qual o outro momento em que André aparece nos evangelhos? Ou nas cartas paulinas? Ou nas cartas gerais? Em que outros momentos André aparece? Se não for no momento em que está citando da escolha dos 12, que ele foi um. Só aparece no momento em que Jesus está falando para os discípulos, dei-lhes de comer, quando os discípulos falam que já estava ficando tarde, que Jesus tinha que despedir a multidão, porque eles tinham que alimentar-se. Aí Jesus dá a vocês comida. Aí é onde acontece a multiplicação dos pães. Quem foi que achou 5 pães e 2 peixinhos na mão daquela criança? André. Esses são os 2 únicos momentos em que André aparece. Em um momento ele está apresentando Pedro a Jesus. Em outro momento ele está apresentando os pães e peixes a Jesus. O que eu quero dizer é que André não aparece, não tem muito destaque. Mas Pedro ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Quantas almas André ganhou para Jesus? Narrado, né, na Bíblia. Ele com certeza deve ter ganhado outras pessoas. Mas está descrito na Bíblia? Não tem. Não tem um momento dizendo que André ganhou mais alguém, senão apenas Pedro. André ganhou Pedro para Jesus e Pedro ganhou 3.000 pessoas. Em suma, quem ganhou as 3.000 pessoas? André. André que ganhou Pedro e Pedro ganhou 3.000 pessoas para Jesus. O que eu quero dizer é que às vezes nesse processo de discipulado, a pessoa que você está discipulando, a pessoa que você está treinando, você tem que olhar para quem ela se tornará. Quando Jesus estava ali na ceia, o próprio Jesus disse a Pedro, o diabo, ele me pediu para peneirar você, Pedro. Mas eu orei ao Senhor, ok? E quando você se converter, cuide dos seus irmãos. Olha,
Pedrão, todo trabalhoso, negou Jesus nessa mesma noite, mas Jesus está olhando para o Pedro do futuro e não para o Pedro que estava dando trabalho no presente. Da mesma forma que Jesus estava olhando para o Paulo do futuro, não para o Paulo perseguidor. Nós, como pastores, nós, como líderes de célula, ministério, de propósito, temos que olhar para as pessoas que o Senhor tem nos confiado com um prisma futuro. Talvez hoje essa pessoa pode estar dando trabalho, seja preguiçosa, mas não deixe de investir. Não deixe de continuar se esforçando para que essa pessoa chegue ao nível de Cristo. Olha para as cartas do apóstolo Paulo. Paulo, em todo o tempo, até a igreja de Corinto foi a que deu mais trabalho. Ele nunca deixou de incentivá-los a melhorar e a crescer e a de investir. O que eu quero que você entenda, queridos, nessa aula de hoje, nessa última aula do nível 3, porque agora a última aula propriamente teórica nesse sentido, né? Embora que aqui nós já temos um nível prático, porque no próximo nível nós estaremos falando de liderança, de ministério, de pequenos grupos, do que nós vamos fazer na prática. E um líder de ministério, um líder de propósito, um líder de pequeno grupo, não pode ficar questionando, criticando. Ah, esse povo não quer nada, esse povo não quer nada, esse povo é isso, esse povo... Não, pare aí. Eles estão assim. Mas o líder é aquele que conduz as pessoas para um destino. O líder tem que olhar para os seus liderados e falar, nós estamos aqui, esse é o nosso ponto inicial, mas é lá que nós queremos chegar. E trabalhar para isso, meu irmão. Tem jeito, não, é trabalhar mesmo, é incentivando, é se frustrando. Tem hora que você vai fazer todo o investimento e, no final, as pessoas não vão querer, beleza, vamos investir em outro, vamos trabalhar. E aí, você não vai desistir daquilo, você vai dar um tempo, porque às vezes a pessoa precisa de um tempo. Aí naquela cai a ficha, ela volta com tudo. Vou te dar mais um exemplo bíblico disso. Quando Paulo estava indo para a sua primeira viagem missionária, eu falei que hoje eu ia te dar exemplos práticos na aula de hoje. Paulo estava indo para a sua primeira viagem missionária, junto com Barnabé. Barnabé tinha um primo, e o nome dele era Marcos. É o mesmo Marcos lá da Bíblia, tá? Segundo o Evangelho da Bíblia, João Marcos. E João Marcos era um rapaz que ainda estava aprendendo, era um discípulo de Pedro. Olha bem, João Marcos, segundo o Evangelho de Marcos, é discípulo de Pedro e primo de Barnabé, que era companheiro de Paulo. Estou contando aqui umas fofocas desse povo da Bíblia para vocês. Só que no meio do caminho, o que vai acontecer? João Marcos dá uma louca. Eu não vou seguir mais não. João Marcos decide desistir. E o que gera em Paulo uma insatisfação, uma tristeza. Poxa, rapaz, você estava vindo com a gente. Irmãos, tem momentos que os discípulos vão abandonar assim o processo no meio do caminho. Como pastor, eu vejo muito isso. As pessoas começam algo e antes de terminar o ano já está entregando. E é normal, infelizmente, talvez porque naquele momento não entendeu a missão, não entendeu o processo, enfim. Vida que segue, continue amando, continue dando oportunidades e continue servindo. Aí o que acontece? Vai ter uma discussão entre Paulo e Barnabé, porque em outro momento, Barnabé queria levar João Marcos de novo, na sua segunda viagem missionária. E Paulo disse, não, se na primeira ele desistiu, não vou levar dessa vez, não. Eu vejo aqui um caráter de disciplina, ok? Não é um caráter de mágoa ou um caráter de Paulo de pagar mal com mal. Ele disse, olha, na primeira viagem a gente estava contando com ele, ele desistiu. Então agora nós não vamos levá-lo. E aqui é um caráter disciplinador. O que o primo de João Marcos não gosta e acaba Paulo indo para um canto e Barnabé indo para o outro. Ok? Só que quando Paulo vai escrever a Timóteo, na sua segunda carta, ele diz, traga consigo João Marcos. Olha, Paulo no final da vida, dando mais oportunidade ao João Marcos. Porque agora o João Marcos, no processo de vida, amadureceu. Aquele primeiro momento ele não servia para na segunda viagem, era um caráter disciplinador. Porque é isso também o discípulo precisa entender, que o seu mentor, o seu discipulador, também tem um caráter disciplinador. E agora Paulo chama João Marcos através de Timóteo. O que eu quero dizer é que nesse processo de discípulo e discipulado, é assim, é vida na vida, é relacionamento, é os dois caminhando lado a lado, onde o mestre também tem um caráter disciplinador.
Outro exemplo, claro, lembra do rapaz, do moço de Eliseu? Quando uma mulher uma mulher rica, e que fez um quartinho para Eliseu, Eliseu abençoou essa mulher orando a Deus para que ele desse filho, já que ela era velha e estéril. Deus abençoou e deu. Essa criança já estava com mais ou menos 12 anos, essa criança falece. Não é? A criança falece. E quando essa criança falece, ela vai atrás do profeta. E quem é que o profeta envia para saber as notícias inicialmente? É o moço do profeta. Percebe que ele estava em todo o tempo com o seu líder. E em um outro momento, e agora um momento disciplinador, é quando Naamã leva as roupas, né, as festas, as roupas caras, os presentes, para abençoar o profeta que vai lhe curar da lepra. E Naamã, na sua mente incrédula ainda, achava que era assim que funcionava. Eliseu não recebe. Naamã insiste com Eliseu não quero receber. Porque Eliseu sabia que se ele recebesse aquele presente naquele momento, seria um problema. Naamã não seria tratado a alma, ele não teria se convertido. Então percebe que, para com a mulher lá que a criança faleceu, ele recebeu o presente. Com Naamã ele não recebeu o presente. O problema não é receber ou não receber, é como está o coração de quem está doando. Tá ok? Fica esperto com isso. Só que detalhe, quando Naamã vai embora, o moço do profeta, Geazi, corre atrás de Naamã e fala: Naamã, o profeta disse que pensou direito, ele vai ficar com os presentes. Naamã fica feliz, dá os presentes ao moço do profeta, e o moço do profeta guarda esses presentes. Quando o moço do profeta entra na casa, Eliseu diz: onde você estava? Você não acha que o meu espírito foi com você aonde você pegou esses presentes? O que ele quis dizer, meu espírito foi com você, é que o Senhor havia revelado para ele que Geazi tinha feito esse pedido, tinha pegado do presente de Naamã, que ele havia rejeitado, que Eliseu havia rejeitado. Aí o que Eliseu disse? A lepra que estava sobre Naamã recairá sobre você. E aconteceu que Geazi acabou ficando leproso, como uma punição, como uma disciplina. Então, infelizmente, mas que Eliseu maldoso, porque ele fez isso? Não foi ele que fez. Eliseu não fazia nada sem que o Senhor não orientasse. O mesmo Senhor que o revelou a ação e a atitude de Geazi, é o mesmo Senhor que revelou todo o processo de como ele deveria se comportar. Assim como em Atos 5, quando Ananias e Safira mentem para o seu discipulador, para o seu mentor, Pedro, e ambos morrem na frente do seu mestre, na frente do seu discipulador, do seu pastor. Perceba a seriedade do que é relação discípulo e discipulador? O respeito e a honra a Deus. Nós somos discípulos de Jesus, mas Deus coloca pessoas para nos orientar e a gente precisa ter esse respeito, essa consideração, sim e sempre. Mas vamos voltar aqui ao slide para a gente compreender o processo final nessa questão prática da relação de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Aqui nós vamos observar que o discipulador ele tem esse papel de ajudar o discípulo a abrir os seus olhos diante de situação. Quais as estratégias de discipulado que Jesus utilizou com aqueles dois homens? Vamos observar? Primeiro, a estratégia do caminho e a estratégia da mesa. O que seria estratégia, essas duas estratégias? Vou colocar agora. Primeiro, o que você entende como por estratégia do caminho? É isso que nós já temos falado. É aproximar, caminhar e compartilhar vida. Então você nunca vai conseguir discipular alguém à distância. Eu tenho algo que quem é da igreja aqui já sabe. Eu falo, eu não consigo pastorear ninguém à distância. Eu não sou pastor de pessoas à distância. Quem me conhece, quem é membro da nossa igreja sabe que todo dia eu estou mandando mensagens, até fica chateado, pastor, mandando mensagem mais. Tem hora que é pela linha de transmissão, tem hora que é pessoal, tem hora que é no grupo. Mas é isso, é estar perto, as pessoas entender que você está lembrando, que você está ali, está orando por elas. Às vezes eu gravo áudio de oração, ou às vezes eu oro. No último momento eu nem tenho mandado áudio mais de oração, é mais oração em casa mesmo. Mas enfim, é se aproximar das pessoas. Quando eu vejo que tem algum membro da igreja que está distante demais, que já há tanto tempo que não responde as mensagens,
Porque eu acho que eles falam assim, a minha transmissão, o pastor não quer falar nada comigo. Não, pelo contrário. Às vezes é porque, de fato, é difícil. Você tem que mandar para cada um. Então, a linha de transmissão facilita esse processo, tá? Pode estar utilizando. Mas isso não significa que você não está buscando contato pessoal. Geralmente, quem responde as minhas transmissões, as mensagens, eu dou consequência ali, vou conversando. Então, por quê? Porque é importante essa relação de aproximação, tá? Do caminho de transmitir vida na vida. É isso, é compartilhar a vida, é aproximar, caminhar e compartilhar a vida. Essa é a estratégia do caminho. Traga as pessoas para perto de você. E a segunda estratégia que nós vemos nesse texto aí é a estratégia do quê? Da mesa. Nesse processo do caminho, Jesus fez perguntas, Jesus ouviu e Jesus explicou. Então, tudo isso é uma caminhada, uma conversa. Na estratégia da mesa, Jesus o quê? Parou, edificou e ficou com as pessoas em torno da mesa. Gente, e isso é fantástico, sabe? A comunhão à roda da mesa. E essa comunhão à roda da mesa, ela tem se perdido dentro das próprias casas, das famílias biológicas. Antigamente, você sabe disso, vê isso em filme, novela, enfim, você talvez até presenciou, ou talvez até vive. Se viver isso, glória a Deus, em que os pais sentavam com seus filhos, no momento, em uma mesa, serviam o jantar, ali partilhavam sobre o que aconteceu no dia, as novidades, era um momento de interação. Infelizmente se perdeu isso nas casas, porque hoje senta no sofá, com um prato no sofá, comendo, assistindo o jogo, comendo, assistindo, ou aqui, comendo aqui, com o celular aqui. Quero te fazer um convite? Resgate a roda da mesa na sua casa. E, automaticamente, resgate a roda da mesa com seu discípulo, chame para um café, chame para um momento mais interpessoal, um momento mais descontraído. Às vezes nem é sobre falar da Bíblia, para conversar. Vale a pena e é importante que façamos isso com aquelas pessoas que o Senhor tem confiado nas nossas mãos para cuidar. Faz sentido para você? Aqui existe a célula lá em Itaiobeiras, deixei aqui, né, como funcionava. Aqui a célula na minha casa, já aqui em Almenara. A mesa lembra esse momento de comunhão, de interação. Eu procurei que a célula que nós tínhamos no início, quando eu estava aqui, e eu não encontrei aqui no computador. Mas que bacana, é viver isso, né? É compartilhar do pão, da vida, é edificação mútua, é aconselhamento, é mentoria. Qual a estratégia de discipulado aqui em Lucas 24? Células e o dia a dia. Gente, nós vamos voltar esse assunto de célula no nível 4. Nós vamos falar no nível 4 todinho. De células, né? Pequenos grupos, células, cada lugar se chama de uma coisa. E desse relacionamento interpessoal, dessa comunhão, da roda da mesa, do dia a dia. Às vezes o líder de célula pensa que só tem que ter contato com o discípulo no dia da célula. Não funciona. Vamos falar isso posteriormente, na semana que vem, no nosso nível 4. Então essa é a estratégia que Jesus utilizou aqui. Ele reuniu, conversou e partilhou juntamente com eles. E partindo já para o fim da nossa aula, aqui existe 4 passos, gente, de uma transferência. E a primeira coisa é, eu faço, você observa. Depois eu faço, você me ajuda a fazer. Depois você faz e eu te ajudo a fazer. E no quarto, você faz, eu observo. Eu sei que às vezes esse processo pode parecer longo demais, mas não é, ele é necessário. Ou talvez esse processo parece muito metódico, mas é importante nesse processo de discípulo, porque você não pode simplesmente jogar as pessoas da fogueira e se vira. Eu já fiz isso, é hora que eu faço. Mas não deveria fazer, precisamos melhorar essa abordagem sim. Como poderíamos na prática discipular uma pessoa? Nesse processo, levando ela, ganhando ela, transformando, ensinando e enviando. Então que Deus possa nos dar graça para podermos discipular cada pessoa que o Senhor tem confiado em nossas mãos e assim o nome dele será glorificado. Amados, então vamos orar. Eu quero falar para vocês, conclua todos os estudos,
Pergunte no nosso grupo, o líder intensivo, manda suas perguntas lá, à medida que você vai estudando aqui. A Crisley e eu estamos à disposição para poder servi-los. E olha, coloque no seu coração de colocar essas coisas em prática. Vai devagar, ok? Mas coloque em prática. Nós estamos com poucos trabalhadores na obra de Deus, precisando de você. Então, se levante e faça as coisas acontecerem. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro nesse momento para agradecer ao Senhor por essa aula e pedir que o Senhor continue nos orientando segundo a riqueza e graça do Senhor. Que essa palavra produza frutos e que nós tenhamos, meu Pai, líderes, homens e mulheres cheias do Espírito Santo e capacitadas para toda boa obra. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o próximo módulo. Tchau.